Bem, irmãos, mais uma vez a gente volta a entrar um pouquinho na sua vida, na sua tela aí do computador, lembrando do nosso compromisso, né, de estar sempre com vocês, ministrando uma palavra de edificação, de consolação e de exortação. E esse é um privilégio, né? Então poder contar com vocês e saber que vocês estão junto conosco e andando segundo o mesmo propósito. Hoje eu gostaria de comentar aqui com vocês um texto muito lindo da Palavra de Deus, em que Jesus, quando estava presente aqui nessa terra, compareceu a uma festa dos tabernáculos. Mas antes de ler a palavra aqui rapidamente, eu queria tentar dar um pano de fundo para o entendimento do que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos ela completava-se mais para o final do ano, acompanhando todo um calendário da Bíblia de todas as festas. Ela era a última festa, né? Era chamada de tabernáculos porque era a grande festa que havia no final, embora tivesse junto nesse período duas festas, porque Deus era um Deus festivo, bem pertinho uma da outra, mas essa é a chamada grande festa dos tabernáculos, porque tinha maior duração. E ela comemorava o tempo que o povo esteve acampando durante o deserto, na sua trajetória. Então, para relembrar aquilo que aconteceu, Deus estabeleceu algumas festas, e eles subiam a Jerusalém, e eles acampavam, armavam barracas nas vielas, nas ruas. Então você pode imaginar como ficava Jerusalém nesse episódio dessa festa, cheia de pessoas de todo Israel que subiam e acampando e lembrando. E aí Jesus, então, entra agora o texto bíblico, eu queria ler com vocês, está no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, que fala o seguinte, olha só: e no último dia, o grande dia da festa. Então imagina que esse era o clímax de toda a festa. Jesus está presente nessa festa. Jesus estava presente quando estava reunido o povo de Deus. E ele põe-se de pé. Então imagina agora essa cena, como fosse um teatro, né? Jesus, no meio dessa festa, ele vai, põe-se de pé perante todo o povo e clamou, dizendo. Quando a palavra diz clamou, ele então deve ter soltado uma voz muito forte, haja vista que tinha uma multidão grande cercando, dizendo o seguinte: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Por que dessa afirmação? Porque no último dia dessa festa, era de costume o sacerdote pegar a água que tinha no tanque de Siloé, e ele trazia num vaso de ouro e despejava toda essa água sobre o altar, lembrando então da provisão de Deus quando tirou a água da rocha, quando foi ferida através do ministério do seu servo Moisés. Então, olha só que coisa interessante. Jesus, vendo, logo após então esse sacerdote derramar essa água perante o altar, ele faz uma afirmação: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, porque Jesus é a fonte, Jesus é o manancial de água viva, e aquilo não estaria só restrito a um vaso. Como você sabe, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, né? Não sobre todo o povo, mas Jesus inaugurando essa era da graça, em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Aqueles que tinham sede, então eles declaram que venha e beba. E esse chamado é para que nós então venhamos estar na presença do Senhor e beber, porque Ele tem tudo para saciar nossa alma. E Ele fala o seguinte: quem crê em mim então, e eu creio que você como eu, cremos nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso aqui então é um contraste muito grande do simbolismo daquele vaso que o sacerdote derramava. E na era da graça agora, não é só a água que seria contida no vaso, mas seria como um rio que haveria jorrado no nosso interior. E Jesus então finaliza dizendo o seguinte: e disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E ele então prometeu que assim que ele fosse, ele não nos deixaria só, ele enviaria o Consolador. E o livro de Atos então fala da vinda do Espírito Santo e da forma ilimitada que ele começou a derramar sobre todos os apóstolos. Eu queria então te convidar, você que tem sede, a beber do Senhor Jesus e começar a experimentar então agora os rios que fluirão através da unção, da graça, da força e da vida do Espírito Santo na nossa vida. Isso aqui, queridos, não é teoria, isso aqui é uma realidade.
Nós podemos viver isso. Esse é o nosso desafio. Vivermos o projeto de Deus. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Não vai faltar graça, não vai faltar força, não vai faltar unção, não vai faltar vida do Espírito Santo a jorrar dentro do interior. Se você, como eu, cremos no Senhor Jesus e tivermos a sede de buscá-lo todos os dias, está todos os dias na fonte de toda a vida, na fonte de toda a graça e de todo amor. Que assim seja conosco, que assim seja com toda a nossa igreja, bebendo todos os dias, clamando ao Senhor todos os dias, buscando a sua face todos os dias, para que se cumpra então o fluir do Espírito do nosso interior. E você vai ver, muita coisa vai acontecer na tua vida, no teu ministério, se você entrar nessa dimensão bíblica. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que assim Ele faça entender essas Escrituras e que assim você entre na dimensão bíblica descrita aqui por Jesus. Então um grande abraço, uma boa semana e que o Senhor te fortaleça e ministre ao seu coração. Amém.